Olá a todos, hoje vamos falar um pouco de gestão financeira, nomeadamente o balanço. Para isso definiu-se como tópicos o que é o balanço, a fórmula fundamental da contabilidade e, por fim, quem são os interessados na informação do balanço. Quanto ao primeiro tópico, o balanço. O balanço é um dos documentos que integra o grupo de demonstrações financeiras e representa o património num determinado momento. O balanço integra três áreas fundamentais da contabilidade e da gestão da empresa, como por exemplo o ativo, o passivo e o capital próprio. E toda a sua informação é obtida através do tratamento de dados da contabilidade. Assim, o balanço pode ser apresentado de duas formas. O balanço analítico, em que todas as contas do balanço estão discriminadas, ou sintético, em que apresenta apenas as principais rúbricas. No fundo, o balanço é uma fotografia do património da empresa. O balanço de forma tradicional é separado por duas zonas. Do lado esquerdo temos sempre o ativo, que é tudo o que a empresa detém como bens e direitos. Antes de avançarmos, convém ter a noção do que é ativo fixo tangível e ativo fixo intangível. O ativo fixo tangível é algo que ocupa o espaço físico, como por exemplo máquinas, material de escritório, dinheiro, viaturas. Já o ativo fixo intangível é algo que não ocupa um espaço físico, mas tem o seu valor, como por exemplo software, licenças, patentes. O ativo também pode ser separado como ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante é a parte do ativo que a empresa tem e pode transformar em capital no curto prazo, enquanto que o ativo não circulante é todo o ativo que a empresa consegue transformar em capital num prazo superior a um ano, ou seja, médio e longo prazo. A definição de curto, médio e longo prazo pode ser vista na videoaula número 4, Gestão Financeira. O passivo é o património negativo da empresa. Geralmente são valores que estão em dívida para com terceiros. Muitas vezes é do passivo que se obtém financiamento para o investimento no ativo. Se não, vejamos o seguinte exemplo. Uma empresa pretende renovar a sua linha de produção, mas não tem capacidade económica ou financeira para cobrir as despesas de renovação de imediato. Por isso, essa remodelação ao ser realizada irá aumentar o passivo da empresa, pois esta irá ficar com o valor em dívida ao fornecedor até que esta seja liquidada na sua totalidade. Já o capital próprio é todo o património líquido da empresa, onde está o capital realizado da empresa. O capital próprio da empresa é cuidadosamente analisado muitas vezes porque é o valor contabilístico da empresa. Quanto ao tópico 2, o balanço. Aqui nós temos uma representação clássica do balanço. À esquerda temos o ativo, em que em cima visualizamos o ativo circulante e o abaixo o não circulante. À direita, em cima capital próprio e embaixo o passivo, dividido entre passivo circulante e não circulante. Relativamente ao terceiro tópico, fórmula fundamental da contabilidade. Como já vimos na aula de contabilidade, capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Por outro lado, e fazendo uma dedução matemática, o ativo pode ser igual ao capital próprio mais o passivo. Mas porquê que é assim? Podemos ver o balanço de outra perspectiva. Do lado ativo vamos considerar que são as aplicações de recurso. E do lado do passivo e capital próprio, as origens. Então, qualquer aplicação, o ativo, tem origem de algum modo e essas origens são o capital próprio ou passivo. Por exemplo, uma empresa que precisa de adquirir um caminhão. O caminhão será a aplicação, o ativo da empresa. Mas como será pago? Será pago através das origens de duas formas possíveis. Ou a empresa tem capital próprio disponível para pagar, ou irá pedir um financiamento a uma instituição financeira, ou facilidades de pagamento do caminhão e por isso irá aumentar o seu passivo. Então, o total do ativo tem que ser sempre igual ao valor do passivo mais o capital próprio. Por fim, quem são os interessados na informação do balanço? São os stakeholders. Numa videoaula de gestão, definimos o que eram os stakeholders. Agora vamos ver qual é a informação que eles pretendem. Os fornecedores, para saber qual a situação financeira do seu cliente e qual o risco existente quando é concedido um crédito. O Estado, para saber qual a carga fiscal a aplicar e se as empresas têm capacidade financeira para fazer face às suas obrigações. Os trabalhadores, para saber até que ponto podem reclamar um aumento salarial ou outro benefício. Os investidores, para analisar a saúde financeira da empresa e calcularem a correlação entre a rentabilidade gerada e o risco.
e as instituições financeiras para avaliar o risco das empresas quando há um pedido de financiamento. Terminamos por hoje, relembrando o que se falou. Começámos por ver o que era o balanço e o seu esquema. Passámos pela forma fundamental da contabilidade, numa perspectiva da gestão financeira, e vimos quem seriam os interessados em informação do balanço. Passem no nosso site e tentem preencher o nosso questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve.